analisarmos os aspectos sociais do processo de colonização da Amazônia, é possível perceber contrastes entre os núcleos de povoamento leigos e os núcleos de povoamento missionários existentes na nossa região. E aí você me pergunta, prof, o que são leigos e o que são missionários? Muito fácil, saca só. Leigos são todos aqueles colonizadores que não pertencem aos quadros da Igreja Católica. E missionários são todos aqueles colonizadores que pertencem a essa instituição. Sacaram? Ao comparar as duas realidades, nós vamos perceber um quadro de decadência e abandono nos núcleos de povoamento leigos e um quadro de prosperidade econômica nos núcleos de povoamento missionários. E a razão que justifica este contraste tão abissal é muito simples. Lembrem-se que na Amazônia do contexto dos séculos 17 e 18, nós temos uma baixa densidade demográfica. E essa baixa densidade demográfica, como nós vimos no nosso encontro passado, justifica-se pelo fato de que a lucratividade do comércio das drogas do sertão, que é a atividade econômica praticada na Amazônia nesse contexto, nem de longe se compara à lucratividade que é obtida com o açúcar produzido na região Nordeste e com a mineração do Sudeste. Lembram disso, pessoal? Então isso vai provocar uma baixa densidade demográfica na Amazônia e, por tabela, esta baixa densidade demográfica nos levará a este quadro de abandono e decadência, fazendo com que a Amazônia, do contexto do século 17 e 18, apresente as seguintes características. Vamos lá? Característica número 1. Ausência de estrutura, baixa oferta de mercadorias e serviços. Vejam como faz sentido, amores. Se eu tenho uma pequena quantidade de pessoas, por tabela eu tenho pouca ou nenhuma presença de capital, presença de recursos. Sem recursos, sem capital, como eu terei investimentos em estrutura? Como eu terei uma grande oferta de mercadorias? Como eu terei serviços para oferecer sem recursos? Não faz o menor sentido. Concordam? Tudo bem? Somado a isso, nós vamos perceber que na virada do século XVII para o século XVIII, a Amazônia vai enfrentar algumas epidemias, com destaque para uma epidemia de varíola. E aqui eu faço um comparativo. Vamos lá. No ano de 2020, o mundo sofreu com a pandemia de coronavírus. Tudo bem? Vamos lá. Imaginem as pessoas que estavam nas partes do planeta que têm pouca ou nenhuma estrutura hospitalar. Concorda que para essas pessoas se salvarem, elas precisaram sair dessas regiões em busca de locais melhor estruturados? A mesma coisa vai acontecer com a Amazônia desse contexto. Veja, você já não tem uma estrutura adequada, você já não tem serviços a contento, você já não tem uma oferta de mercadorias. Quando chega a doença, o que você faz? Você se manda. Você busca um local melhor estruturado para atender às suas necessidades. Faz sentido? E a cerejinha do bolo que vai justificar esse quadro de abandono e decadência é o fato de que, tirando o extrativismo e a comercialização das drogas do sertão, a economia da nossa região, neste contexto, é basicamente uma economia de subsistência. Ou seja, pessoal, uma economia que possui esta característica é uma economia com pouca ou nenhuma lucratividade, certo? Vamos fazer aqui uma anotação. Essa baixa lucratividade, para ser bonzinho, hein? Porque pode ser nenhuma. Essa baixa lucratividade vai fazer com que a Amazônia seja pouco atrativa para o colonizador, que se puder escolher, obviamente, vai preferir estar ou no Nordeste açucareiro ou no Sudeste minerador. Faz sentido, amores? Tranquilinho? Vou colocar um açúcar nessa cerejinha aí. Fora que ainda tem mais duas situações. Primeira, lembrem-se da dificuldade dos colonizadores leigos de terem acesso à mão de obra nativa.
Lembram disso? Lembrem-se que a mão de obra nativa que esse colonizador tem acesso está frequentemente fora desses núcleos de povoamento por estar diretamente envolvida na coleta das drogas do sertão. Ok? Esse é um ponto importante que precisa ser analisado. Faz sentido? Então veja, eu tenho uma pouca oferta de mão de obra e eu tenho uma pouca presença de colonizadores. Óbvio que nós teremos uma região decadente economicamente. Óbvio que nós teremos uma região subpovoada. Faz sentido? Fora isso, não posso deixar de mencionar que as atividades econômicas realizadas nas colônias exigem que os seus colonos paguem impostos para a coroa. Afinal de contas, vale a pena ressaltar que o continente americano majoritariamente foi uma colônia de exploração para a Europa. Faz sentido, meus amores? Tranquilo? Em compensação, quando nós analisamos as características dos núcleos de povoamento administrados por missionários, as chamadas missões ou reduções, nós vamos perceber que o quadro muda completamente de figura. Esses deseras, professor, por quê? Bom, tem duas respostas para essa pergunta. Veja, a prosperidade das missões vai ser explicada pelo fácil acesso à mão de obra indígena, pela abundância da mão de obra indígena. Vamos fazer aqui uma anotação. Controle da mão de obra indígena. Controle esse obtido a partir da maneira como esta mão de obra é adquirida. Vamos fazer um TBT do que a gente viu nos nossos encontros passados? Vamos lá. Meus amores, lembrem-se que existiam 3 formas de obtenção da mão de obra indígena na Amazônia. E a maneira utilizada pelos missionários eram os descimentos. Lembram disso? Deixa eu colocar aqui para vocês. Façam aí a anotação para ficar bem completo. A ideia é a gente gabaritar essas questões de história regional na prova da Universidade do Estado do Amazonas. Então veja, lembrem-se que a partir dos descimentos, os índios eram convencidos a estar nessas missões, a estar nessas reduções. Então isso vai fazer com que esse índio, abundantemente presente, trabalhe de bom grado, certo? O que obviamente vai fazer das atividades realizadas nas missões atividades extremamente produtivas, certo? Somado a essa oferta de mão de obra, somado a essa abundância de mão de obra, é também preciso destacar que essas missões gozam de isenção fiscal. Ou seja, olha só, enquanto que os leigos lutam com dificuldade para produzir algo e ainda precisam pagar impostos ao Estado, a igreja goza de isenção fiscal. A igreja não tem esse custo. E aí você diz assim, professor, como assim? Por que a igreja tem essa isenção fiscal? Vamos entender, rapaziada? 2 respostas para essa pergunta. Primeira, lembrem-se que no contexto que nós estamos analisando, a metrópole da Amazônia é Portugal, certo? Portugal, na Europa, funcionava em regime de padroado régio. Lembram disso? Lembrem-se que quando nós temos um padroado régio, nós temos uma religião oficial. E isso significa dizer que a igreja é parceira do Estado no processo de colonização, certo? Esta parceria fazia com que a igreja se responsabilizasse por montar e manter as missões, por montar e manter as estruturas dos núcleos de povoamento. Tudo bem? Então, em contrapartida, pelo fato de que a igreja se responsabilizava pela montagem e manutenção das missões e reduções, o Estado oferecia para a igreja esta isenção fiscal. Faz sentido, meus amores? Sacaram? Vamos anotar aqui para a informação ficar completa. Então vamos lá. 2 situações explicam esta isenção fiscal. Primeiro, o fato de que Portugal funciona no regime de padroado régio
E segundo, o fato de que a igreja se responsabiliza por montar e manter as missões. Aí, gente, fica difícil concorrer, né? Fica difícil competir. Como que esse colonizador leigo vai conseguir competir de igual para igual com uma igreja que tem acesso a uma mão de obra abundante, que tem uma produção abundante e que não paga impostos? Aí fica complicado, né? Inclusive, amores, sem querer dar spoiler, mas já dando, eu vou lembrar a vocês que lá na frente, um cara chamado Marquês de Pombal vai, expulsar, vai, dar um Nike nos jesuítas, tanto de Portugal quanto das colônias. Exatamente pelo fato de que essa prosperidade das missões, em contraste com os núcleos de povoamento leigo, vai fazer o que ele dizia, que nós temos aqui um Estado dentro do Estado. Ou seja, a igreja, ao invés de ser a parceira que o Estado espera no processo de colonização, acaba se tornando uma concorrente. Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. A gente vai conversar sobre isso num futuro próximo. Volta. Falando em núcleos de povoamento, para você que vai fazer a prova da Universidade do Estado do Amazonas, é muito importante a informação que nós temos a seguir. Vejam. Nós sabemos que existe 4 ordens religiosas presentes na Amazônia colonial. E aqui vai uma dica preciosa do tio Rafa para você. Vem cá, saca só. Tem muita gente que acha que a principal ordem religiosa presente na Amazônia, que a ordem religiosa que mais teve núcleos de povoamento na Amazônia foram os jesuítas. Deixa eu te falar. Mentira! Vem, saca só. Rapaziada, 4 ordens religiosas presentes na Amazônia. A ordem religiosa que conseguiu reunir a maior quantidade de núcleos de povoamento são os franciscanos, totalizando 26 aldeamentos indígenas espalhados pela região do Baixo Amazonas. Tudo bem? E vou aproveitar e acrescentar para vocês um detalhe. Esses franciscanos estão presentes na Amazônia até hoje. Até hoje, prof? Sim, presta atenção. Você da nossa querida cidade de Manaus, eita que engatou tudo. Você da nossa querida cidade de Manaus, você que já visitou a nossa cidade e já passou ali pela região do Teatro Amazonas, você com certeza absoluta deve conhecer, deve ter visitado a igreja de São Sebastião. Os padres presentes na igreja de São Sebastião, localizada no centro histórico da cidade de Manaus, são padres franciscanos. Sabia disso? Pois é. Então não só os caras tiveram a maior quantidade de aldeamentos indígenas na Amazônia, como eles também estão presentes na nossa região até os dias de hoje. Sacaram, rapaziada? Belezinha até aqui? Volta. Depois dos franciscanos, a ordem religiosa mais presente na Amazônia é a ordem dos jesuítas, com um total de 19 aldeamentos presentes ao longo do rio Amazonas. Tudo bem? Depois dos jesuítas, nós teremos os carmelitas, com um total de 15 aldeamentos espalhados às margens dos rios Negro e Solimões. E por fim, nós teremos a presença dos mercedários, com uma quantidade pequena de aldeamentos, apenas 3, distribuídos pelas margens dos rios Urubu e pelo Baixo Rio Negro. Tudo bem, amores? Tranquilinho por hora? Vamos nós. Bom, no que se refere à questão da mão de obra indígena, que por sinal é fundamental para nós entendermos esses contrastes, a legislação portuguesa para a Amazônia, no que se refere à obtenção dessa mão de obra, ela é classificada como uma ciranda legislativa, tá? Ciranda legislativa, prof? Vamos pensar, gente. Uma ciranda é uma dança onde a gente vai para um lado, vai para o outro, mas no final das contas a gente acaba sempre no mesmo lugar. Não é isso?
Então vejam, é exatamente isso que essa expressão ciranda legislativa quer dizer. Tá? Ao longo da colonização da Amazônia, a coroa portuguesa variou de posicionamento em relação pode ou não pode utilizar a mão de obra indígena como mão de obra escrava. Você vai perceber na legislação que eu reuni para nós analisarmos que ora é permitida a utilização da mão de obra indígena como mão de obra escrava, ora é proibida pela legislação portuguesa. Vamos analisar? Vamos entender o que nós estamos chamando de ciranda legislativa? Chega aí, vamos lá. A primeira lei, o primeiro instrumento legal que é possível que você precise para responder questões de história regional é a lei de 10 de setembro de 1611, ou seja, no início da presença portuguesa na Amazônia, início do século XVII, iniciando esse processo de colonização. Ok? Esta legislação, ela instituiu o chamado Sistema de Capitães de Aldeia, ok? E esta legislação foi a legislação responsável por estabelecer os chamados resgate, descimento e guerra justa. Ou seja, as formas de obtenção da mão de obra indígena utilizadas nesse contexto. Tudo bem? Então percebam, pelo sistema de capitães de aldeia é permitido, sim, a utilização da mão de obra indígena como mão de obra escrava, apesar de que essa legislação estabelece um prazo máximo para a utilização desse índio como escravo, que é o período de 10 anos. Ok? Pouco tempo depois, no ano de 1647, uma outra legislação, o Alvará, estabelecido pela coroa portuguesa, proíbe a utilização de índios como mão de obra escrava na Amazônia, estabelecendo um serviço indígena remunerado. Ou seja, começou a dança, ó. Começou podendo escravizar, agora já não pode mais. Beleza. Pouco tempo depois, nós teremos o estabelecimento da provisão de 9 de abril de 1655. E esta provisão define o seguinte: administração dos aldeamentos indígenas pela Companhia de Jesus. Veja, vamos pensar. Lembrem-se que os jesuítas, os membros da Companhia de Jesus, que por sinal podem aparecer para você numa questão como inacianos, eles obtêm a mão de obra indígena por meio dos chamados descimentos, ok? Se os jesuítas serão os responsáveis por administrar esses aldeamentos, esses núcleos de povoamento, significa dizer que está sendo revogada qualquer possibilidade de escravização dos índios e esses índios continuam sendo considerados índios livres, ok? Porém, na sequência, nós teremos a provisão de 12 de setembro de 900 nada, hein? Presta atenção, pegou corda. 1663, olha o professor vacilando aqui na data, que diz o seguinte, ó: extinção da jurisdição temporal das ordens religiosas sobre os índios. Vamos entender um palavrão. Vamos lá. Professor, como assim jurisdição temporal? Vejam, amores, existem dois poderes que são distribuídos entre o Estado e a Igreja, tá? O poder temporal é a soma do poder político e econômico. E este poder, ele deveria ser exercido pelo Estado. A Igreja deve caber o poder espiritual, ou seja,
Literalmente, a igreja deve ser responsável pelas questões religiosas, pela relação da sociedade com Deus e Deus com a sociedade. Faz sentido? Porém, percebam o seguinte: pela legislação anterior, nós temos os jesuítas administrando esses núcleos de povoamento. Ou seja, como nós vimos ainda há pouco, as missões elas eram extremamente prósperas. Nas missões aconteciam atividades econômicas. E, obviamente, se aconteciam atividades econômicas, as missões podem e devem ser pensadas como empresas. Ou seja, existe uma questão política, existe uma questão econômica nas mãos da igreja. Ok? Esta questão econômica, esta questão política controlada pela igreja, faz com que a igreja passe a ter poder temporal, ou seja, a soma do poder econômico com o poder político. E essa legislação específica que nós estamos analisando está extinguindo esta jurisdição, esse poder, este controle, dando este poder temporal para os leigos. Ou seja, presta atenção à salada. Começamos autorizando a utilização de índios como escravos. Na sequência, proibimos esta utilização. Pode sim usar a mão de obra indígena, mas como trabalhadores livres, como trabalhadores remunerados. Mantivemos a decisão, dando para os jesuítas a administração desses núcleos de povoamento, mas na sequência tiramos das ordens religiosas o poder administrativo, o poder econômico, devolvendo para os colonizadores leigos. Faz sentido? Aí você diz assim, caraca, professor, já estou ficando confuso. Relaxa! Olha o que diz a lei de 1º de abril de 1680. Liberdade mais administração da Companhia de Jesus, ou seja, o índio volta a ser considerado um homem livre e os jesuítas voltam a administrar essas aldeias, esses núcleos de povoamento. E por fim, para nós finalizarmos a nossa análise, eu tenho em 21 de dezembro de 1686 o estabelecimento do Regimento das Missões, que torna os índios mão de obra livre. Ok, amores? Então percebam, hora livre, hora escravo. Hora livre, hora escravo. Duas conclusões eu quero tirar disso. A primeira, os índios continuam sendo as mãos e os pés e os braços e o corpo da colônia. Eles são a mão de obra base. Faz sentido? Isso fica evidente. Segunda situação, em relação a essa mão de obra ser livre ou escrava, temos ao longo do século XVII o que nós chamamos de ciranda legislativa. Anarriê, índio livre. Anarriê, índio escravo. Anarriê, índio livre de novo. Anarriê, índio escravo. Sacaram, rapaziada? Bacaninha? Destaque para duas situações para nós concluirmos. Vamos pensar assim. Início do processo de colonização da Amazônia, utilização da mão de obra nativa. Lei de 10 de setembro de 1611, que estabelece o sistema de capitães de aldeia, permitindo a escravização dos índios. Regimento das Missões, 21 de dezembro de 1686, liberdade dos índios. Então, de toda essa legislação, e deixa eu te falar, aí não tem tudo não, tá? Aí tem as principais decisões tomadas pela coroa em relação a esse pode e não pode, tá? Mas das principais, o que geralmente é cobrado pelas questões de história regional é o sistema de capitães de aldeia, que permite a escravização dos índios, e o regimento das missões, que proíbe a escravização e considera os índios como mão de obra livre. Sacaram, rapaziada? Tudo certinho? Forte abraço para vocês e até o próximo encontro.